Oi, gente, estou chegando aqui em Nova Iguaçu para fazer uma visita a uma advogada. O nome dela é Evelyn, ela é mãe, ela é advogada trabalhista e civil. Vamos conhecer a história dela? Oi, Evelyn! Ô, querida, Muito bom estar aqui com você, viu? Obrigada por Oi, vir. querida! Essa é minha filha Eduarda, essa tia Oi, Ana. Eduarda, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, querida? Fica à vontade. Obrigada. Evelyn, querida, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo cafezinho, que está uma delícia. E eu queria ouvir tua história. Você advoga há 5 anos, né? Você se formou há 5 anos. Sim. Na verdade eu me formei em 2018, né? E graças a Deus já de cara, no meu primeiro exame de ordem já consegui o êxito. E advogar Puxa, mesmo, craque, hein? Você sabe que pouca gente faz, é menos de 20%. Pois é. Eu não vou mentir, não. Eu tinha muito receio de não estar entre esses 20%. A primeira fase foi um pouco mais difícil, mas na segunda eu, graças a Deus, obtive um êxito. Eu escolhi uma matéria que eu já tinha afinidade na faculdade, né? Uma disciplina, uma área do direito. E aí eu consegui passar no primeiro. Mas advogar mesmo só em 2019, quando eu saí do banco e quando eu decidi criar coragem. Nossa, na véspera da pandemia que você começou a trabalhar. Foi, e aí é isso, né? A vida tem dessas coisas. Eu estava trabalhando no banco e aquela vontade de trabalhar com direito já me consumindo. Aí eu falei, eu vou arriscar. E aí arrisquei em março de 2019, quando foi março de 2020, a gente foi surpreendido pela pandemia. Como é que você viu o seu enfrentamento assim do mercado, né? Você virei advogada, e agora? Nossa, eu vou falar pra você que foi bem complicado. Você sabe que como mulher a gente tem uma diferença ali na disputa, ali no espaço, né? Então, assim, eu entrei com a cara e com a coragem, literalmente. A gente, quando tem objetivo, a gente se prepara para aquilo ali, mas infelizmente o preconceito faz com que as pessoas não nos enxerguem dessa forma. E tem a questão também de ser mulher, né? Eu tive alguns embates já de cara com alguns colegas, com serventuários da justiça também, por ser mulher, né? A gente precisa ser mais dura, né? Para ser respeitada. Exato. Eu costumo dizer, muitas pessoas, colegas hoje em dia me veem uma postura muito diferente da que você está vendo aqui agora, né? As pessoas, quando me veem no social, mesmo no pessoal, elas falam, nossa, é uma outra pessoa. Mas você agora trabalha na área civil trabalhista, é isso? Isso, eu Mas eu já soube que a sua paixão é direito tributário, né? A minha paixão foi a área qual eu escolhi, inclusive, a segunda fase do exame de ordem. Eu tô caminhando para começar a abrir essa área assim com verdadeira afinidade lá no escritório. E me conta o tipo de preconceito assim que você enfrentou quando você começou a advogar, me conta. Então, um preconceito que eu falo até hoje, né, e eu tento ao máximo mitigar isso, qualquer lugar que eu for, e até com os advogados novos que eu encontro pelo fórum, assim, é o famoso OAB 220 mil. Ai, meu Deus, tem esse preconceito? Pois é, o número da OAB indica a seletividade do cliente. Meu né? Deus E do de céu. alguns colegas e também do judiciário. Mas você sabe que eu também tenho, que a minha OAB é 74802. Aí eu sempre sou a mais velha dos livros que eu assino lá nas salas da OAB. Eu falo, gente, eu sou a mais velha, que horror. E vão ter um problema ao contrário, ser mais nova. No seu caso, isso é ótimo para você. No meu caso, é um lamento para algumas pessoas, né? Porque, inclusive, a minha primeira causa trabalhista, eu tive um contrassenso, assim, enorme, porque eu fiz uma petição extensa, porque estava pegando prática ainda, Sim. mas também tinha muita coisa para falar, tinha muitos direitos a requerer, realmente. O juiz reclamou pra burro. Então, o juiz olhou para mim e falou assim, doutora, por que uma petição com tantas laudas? É a falta de prática? Porque ele viu o número da minha OAB na cara da minha cliente, em mesa. Meu Deus, que falta de... Lá no TRT do Rio. Que falta de urbanidade, de Exato. gentileza. Nossa Senhora, Exato. que horror. Aí teu cliente ficou apavorado. Não, a sorte é que a minha cliente confiava muito em mim, porque na verdade ela me esperou pegar a OAB para entrar com o processo. E aí o que acontece? Além de eu me sentir muito constrangida, assim, ali naquele momento, eu comecei a observar. E realmente isso acontece, isso se perdura. Né? Você observa que o meu sócio, a OAB dele é 113. Né? Então, quando nós chegamos às vezes num local,
Ele foi primeiro despachar com o juiz e eu venho depois por um outro motivo. Você acha que tem um tratamento diferente? Completamente. E não é dizer que é só porque eu sou mulher, não. Porque já aconteceu com juíza. A gente tem uma juíza em específico. Mas às vezes, Evelyn, mulher tem mais preconceito do que homem com a gente. Eu já passei por isso. Eu já passei por várias reuniões com clientes que o cliente falava olhando para o meu advogado júnior e não para mim. Acontece muito e aconteceu num caso tributário, inclusive, que eu, embora ainda não tenha tanta prática na área, a gente teve um cliente e o cliente veio até o escritório para saber da tratativa do caso e o meu sócio, que é o Heron, ele apresentou, falou, essa que é a cliente, a advogada especialista que vai tratar o seu caso. E ele só falava olhando para o Heron o tempo todo. E ele fazia perguntas pro Heron e o Heron, não, mas é ela que vai tratar. Eu sofri muito esse tipo de preconceito. Sim. Evelyn, e deixa eu te perguntar uma coisa, e seja, minha querida, muito franca, tá bom? Sim, pode deixar. A OAB, de uma maneira geral, te auxiliou, te deu a mão em alguma situação, ou você se sentiu sem apoio? Me conta a tua visão, assim, de fora. Esquece que eu sou da OAB, tá? Às vezes, sabe, parece que a gente não pertence à instituição. Mas o que houve? Me conta. A gente se vê muito distante do olhar de cuidado que a gente esperaria, entende? Por exemplo, essas situações de dificuldade como mulher, não tem, sabe, um carinho para que a gente seja inserida de forma igual. Não tem. Essas situações também que às vezes a gente passa de constrangimento no judiciário, nem todos os casos a gente tem a delegacia presente para nos assistir. Eu acharia interessante, por exemplo, a gente ter um programa voltado para a jovem advocacia, para esse advogado que vem de uma família que nunca teve advogado, sabe? Sem dúvida, e esse é um ponto que me toca muito, porque eu tive esse mesmo problema. Meu primeiro trabalho foi um estágio indicado por um colega de faculdade numa imobiliária, porque a gente, quando já começa na faculdade, com dificuldade de arrumar estágio se a gente não tiver parente advogado. Exatamente. Mas você não tem participado dos projetos de mentoria, de OAB Jovem, nada disso? Não, eu nem sequer recebi qualquer e-mail, convite. Eu às vezes vejo, porque eu acompanho muito o seu canal, por exemplo. Semana passada teve um desagravo, né? Eu vi que você lá fez. Em Piraí. Exato, e é uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Esse tempo todo, assim, eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, que interessante, é assim que faz, é assim que funciona. E eu acho que seria interessante que a gente tivesse esse tipo de apoio, né, dos colegas, para que a gente não fosse visto, assim, abaixo, como a gente hoje se sente. De você chegar num gabinete, a juíza hoje não vem. Mas ela vem quando? Não sei. Mas eu preciso despachar, eu tenho um processo com uma liminar. Entende? A gente tem um problema no estado todo, de falta de servidor, que você já sabe, sim. E tal. Mas eu acho, assim, que a gente precisa ter, assim, são 156 mil advogados, a gente precisa ter informação. Sim. Olha só, Ana, o juiz da vara X não está recebendo advogado. Aí a gente pega o carro lá, vem aqui e vai lá conversar com o juiz, o que está acontecendo? Eu tenho botado bastante no Instagram para o pessoal ficar mais livre para reclamar, sabe? E está funcionando. Eu tenho ido uma vez por mês em reunião com o corregedor. Esses juízes que não recebem, semana passada eu fui ao corregedor e o tema foi um juiz de Caxias que não recebe advogado. Uhum. E eu falei, olha, a gente já falou com ele, já veio o corregedor já deu um toque nele. Se continuar assim, nós vamos representar e entrar com processo disciplinar contra ele, porque ele não está cumprindo o dever dele. Mas é muito importante para a gente também receber informação, porque sem a informação é muito grande, a OAB virou uma coisa muito grande, e às vezes a informação não chega, mas eu acho que, ouvindo você, a gente tem que trabalhar para canais de informação mais fáceis, mais ágeis, né? Eu acho que a gente pode trabalhar bem nisso, sim. Porque o jovem advogado é o que mais precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, muito. Porque é ele que sofre mais, né? Ele é que tem o maior preconceito, né? Eu lembro quando eu era jovem advogado, eu ia despachar com o juiz ali qualquer comarca, o juiz nem olhava para minha cara, ficava escrevendo e eu falando. Eu me lembro disso, nunca mais esqueci disso. Recentemente, fui eu e meu sócio despachar lá no Rio, numa vara civil, e o juiz não queria nos receber. Nós fomos 3 vezes lá para nos receber.
E aí, como meu sócio já foi delegado aqui da subseção, ele, né, se posicionou de uma maneira diferente na terceira vez. Ele falou, olha só, se o doutor não nos receber, eu vou ter que acionar a OAB. E não tá longe, tá aqui, é pertinho. A gente estava ali no tribunal, no Rio. A gente ficou esperando 1h30. Ah, meu Deus. 1h30 sentada aguardando o juiz. Quando nós entramos eu e o meu sócio. Excelência, tá com alguma dificuldade de receber advogado? Eu tive que arguir aqui meus direitos pelo estatuto. O que tá acontecendo? E aí, não, eu tô muito ocupado, não sei o que. Ele pois é, a gente também. Nós estamos vindo de Nova Iguaçu. Aqui, Pois é, eu tô vindo de Nova Iguaçu porque, infelizmente, o cartório não tá funcionando. Eu tô tendo que vir aqui despachar. Na comarca da capital. Da capital. E aí ele falou, não, mas todo mundo tem problema. Ele falou, pois é, mas esse problema é pontual. Eu tenho um elevador despencando dentro de um condomínio cheio de idoso. E aí ele começou a falar, a gente está aguardando a liberação do valor no alvará, o valor está depositado já há 2 meses, para poder fazer a reforma. E a gente começou a falar, e ele, não, mas eu estou esperando guia tal e tal e tal. E ele, não, aí ele, Vossa Excelência já está no processo, porque antes de ir, eu bati o processo e vi que estava tudo ali. Sim. E aí ele, não, já está no processo, não sei o quê. E aí o que aconteceu? O juiz falou assim, não está. E aí eu olhei para a cara dele, assim, com as guias, com xerox na mão. Eu falei assim, Excelência, bom dia, boa tarde. As guias estão no processo, index tal e tal e tal. Ele olhou pra mim, tirou o óculos, fez esse exato movimento. Tipo assim, quem e é? E você, quem é? Não, ele falou, e você, quem é? Ai, meu Deus. Aí eu olhei pra mim, eu vi se eu não tava trajada como advogada, alguma coisa do tipo, né? E mesmo que uma coisa fora do lugar, eu olhei assim, eu falei, eu sou advogada do processo. E aí o meu sócio, ele ficou altamente constrangido, ela é advogada desse processo, Excelência. Essa pasta é dela. E aí ele, tá, mas as guias não estão aqui. Eu falei, Excelência, as guias estão aqui. E eu mostrei as xerox pra ele, os index. E assim, foi uma situação que eu e o meu sócio ficamos constrangidos. O Heron tem 25 anos de advocacia. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Ah, mas isso acontece demais. Aí eu falei pra ele, acontece muito, é porque na maioria dos casos você não vai comigo despachar. É porque com um homem é mais difícil isso acontecer. Talvez com um jovem homem aconteça, mas pode com ser, advogados mais antigos, não. Eu sei que com nós mulheres isso é absolutamente frequente. Normal, já é do cotidiano da gente passar esse tipo de constrangimento. Até hoje eu sofro isso. Pois também. Pois a doutora Ana, porque está na OAB, não tem nada a ver porque está na OAB. Eu sou maltratada igual todo mundo. Né? E é muito difícil a gente se impor, mas a gente tem que sempre, sabe, Evelyn, ter a consciência de que a OAB é uma entidade muito forte e que nenhum juiz quer comprar briga com a OAB. Então, quando a gente põe a entidade, que a OAB não sou eu nem você, somos todos juntos, né? Muitas vezes o juiz, ou o desembargador, ou o delegado, ou o policial, eles testam a gente para ver se a gente vai baixar a cabeça. Se não baixar, eles param. Tem até uma piada lá no escritório, que é a doutora do Fica à Vontade, porque eu estava numa oitiva e eu queria ouvir mais uma testemunha e a juíza se deu por satisfeita e disse que não queria ouvir minha segunda testemunha. Eu falei assim, mas Excelência, eu gostaria que a minha segunda testemunha fosse ouvida. Ela não está satisfeita, doutora. Aí eu falei, então, por favor, a senhora conseguir meus protestos na ata, que eu queria ouvir minha segunda testemunha e Vossa Excelência se deu por satisfeita. Ela, não, mas eu estou satisfeita. Eu falei, doutora, se eu precisar recorrer, ninguém lá em cima sabe o que aconteceu. Então eu preciso que as pessoas saibam que eu tinha uma segunda testemunha. Aí ela ficou tão irritada que ela voltou e falou assim, então tá bom, doutora, então a ata é sua, então a senhora faz o que quiser. Ai, que grosseria. Eu fui e falei assim, não, doutora, a ata não é minha, a ata é de Vossa Excelência, mas sobre os meus protestos eu gostaria, pela ordem, que a senhora consignasse, que eu não ouvi. E ela falou assim, não, então faz aí o que ela quer, pode colocar o que ela quiser, pode falar, doutora. Eu falei, doutora, mais uma vez, fique à vontade, a ata é sua, mas eu gostaria que a senhora consignasse meus protestos, é só isso. Ela foi e botou, que a advogada protesta. E aí ficou a piada, porque meu sócio estava comigo nessa audiência. E quando ele chegou no escritório e foi contar para nosso assistente, ele falou, Patrícia, você não sabe o que a Evelyn fez. Agora, Evelyn, eu vou te dar uma dica de uma mulher que já está quase 40 anos na advocacia. Nunca abaixa a cabeça. Se aquele que está te afrontando achar que você vai fraquejar, aí ferrou. Sim. Mas também a gente nunca pode deixar de ser elegante, senão a gente perde a razão e aí dá um argumento contra nós mesmos. Mas isso funciona com qualquer um, funciona. A gente tem que se impor
E com educação, né? Lógico, Sim. com jeito. É. Mas quando a gente é jovem, realmente a gente precisa fazer isso muito mais vezes. Muito, né? muito. E até em situações mais objetivas, por exemplo, eu já tive casos da gente ter que socorrer cliente em delegacia em casos de violência doméstica, e você vê isso assim gritante. Até para entrar dentro da delegacia, eles parecem que, foi o que você falou, eles parecem que eles estão ali subestimando até onde a gente sabe que a gente pode fazer. Não é minha área, mas às vezes a gente precisa fazer, né? Socorrer e tá um cliente que já é da pasta do escritório e aí convida a gente para ir lá fazer a gente chama de SOS. Aí a gente vai lá fazer um socorrer no SOS e assim, você vê nitidamente. Eu tive um caso de um cliente que quase foi preso em flagrante por causa de um flagrante forjado de Maria da Penha. E era nítido, eu tive mais auxílio do pessoal da Ronda da Maria da Penha do que do próprio pessoal dentro da delegacia. Aliás, eu queria te dizer que o pessoal da Ronda da Maria da Penha, eles são os amores. São ótimos. Eu já tive a oportunidade de pedir ajuda por problemas de mulheres e eles são muito gentis. São muito atenciosos. Parabéns pra eles, né? Eles são muito legais, muito carinhosos, é o pessoal de primeira linha. Sim. A gente sabe que, principalmente aqui na Baixada, depois da pandemia, a advocacia assim, sofreu muito e continua, ainda não se recuperou. Como é que você vê esse período difícil? Porque você foi estagiária no período antes da pandemia. Como é que você vê isso pela perspectiva aqui da Baixada? Então, Ana, é interessante você comentar nisso, porque realmente foi assim, uma mudança de 360. A gente tinha indenizações assim que realmente refletiam o dano moral, por exemplo. Hoje em dia você tem indenizações que são tipo assim, para pagar o trabalho de ter entrado com esse processo. Você sabe que eu comecei minha advocacia no Juizado Especial de Botafogo. E, curiosamente, a ação era para pegar de volta um vestido de noiva. Que as costureiras não queriam devolver. Olha o trauma, olha o dano moral desse caso. Olha o dano moral do vestido de noiva. Pois é. É nítido ver o quanto que a realidade mudou, e não mudou só a realidade do judiciário. Você vê colegas advogados aqui, como mudou as famílias, né? Depois da pandemia houve um empobrecimento enorme, o nosso estado também tem se esvaziado, clientes potenciais indo embora para outro estado, por causa da segurança, por causa de vários fatores. Mas isso afeta a advocacia, muito, muito, e a gente teve isso aqui visivelmente, a gente tem aqui advogados históricos que eles relatam isso, e você pode ver se desfazendo de patrimônio. Para mim mesmo, você imagina, eu dei um boom, larguei tudo para advogar, um ano depois, como uma família que aqui, por exemplo, sou eu, minha filha, né, que tem 11 anos, ela é autista, já tem um custo alto de tratamento, né, de acompanhamento, e a minha irmã, que também está na fase de universitária, né, então é um outro custo. Você imagina conviver com essa realidade de você equilibrar toda uma casa, né, um orçamento familiar dentro dessa realidade de empobrecimento da advocacia. E aí, quando eu olho para o meu cenário, eu também olho para os meus colegas e eu vejo colegas que estavam estabilizados voltando à ativa de uma forma assim voraz para tentar compor um patrimônio que foi altamente pancado devido a essa queda brusca que a gente teve. A gente hoje tem um processo eletrônico no Brasil todo. E eu tenho visitado locais do interior e locais até distantes da capital que falam assim: doutora Ana, tá vindo dezenas de advogados de outros estados aqui atender nossos clientes que já eram poucos. Você está visualizando isso também na Baixada? Uma invasão externa? Eu acho curioso como a gente tem advogados de São Paulo e de Minas advogando aqui no Rio. Menina, uma coisa assim que eu falo, gente, o que esse pessoal está fazendo aqui? Não, e tem outra coisa, esse pessoal, muitas pessoas dessas, claro que tem exceções, não pagam a B aqui. Exato, é aquele mínimo, né? Você sabe, aquelas 5 causas anuais. A estrutura, a pagar a estrutura. Exatamente. Né? Então, menina, eu peguei a lista, a gente pegou no computador a lista de 2.500 advogados de outros estados e mandamos cartinha. Olha só, você quer advogar aqui mais de 5 processos? Tem que ajudar a advocacia local a pagar as despesas da infraestrutura que a gente tem aqui. Exatamente. Né? Mas isso acaba gerando uma concorrência nacional. Isso está te afetando? Tá, afeta. A gente teve até uma empresa recentemente que rompeu um contrato conosco para contratar um escritório de São Paulo. Para advogar aqui? Exato. É muito importante a OAB atuar e ter uma atenção bem maior à propaganda ilícita na internet. Porque é ela que está criando
uma concorrência predatória. Exatamente. Um ponto importante disso, Ana, que você falou, olha, uma coisa que eu já notei que acontece. Alguns de outros estados, alguns colegas, né, infelizmente de outros estados, eles estão comercializando curso na internet, mas quando você vai ali para ver o curso e tal, ele também está vendendo serviço. E aí, o que as pessoas de fora veem? Ah, legal, é um combo. Ele já dá um curso, então ele é muito bom no que ele faz, então eu vou botar a minha empresa com ele também. Não, eu vou dar minha causa para ele, porque ele é tão bom no que ele faz que ele dá aula, então é mais seguro fazer o meu com ele. E aí, quando você vai ver, é um cara lá do Paraná, é um cara lá de Goiás, e aí o cara vai lá e larga você, que é um advogado que vai atender ele no presencial, que é um advogado que vai ali despachar o processo dele, que é um advogado que vai fazer... Porque a gente sabe que tem a diferença. Tem uma grande diferença. E eu acho, Evelyn, que a gente tem que mobilizar a advocacia para denunciar, porque a gente pune, mas a gente tem que ter informação. Tem que chegar. Nós somos o estado hoje, segundo o CNJ, onde há maior morosidade em primeiro grau. Isso é muito sério. E as custas muito altíssimas. Caras. Como é que fica a advocacia nessa situação? É o pior dos mundos. Completamente desguarnecida, porque você vai apresentar o seu orçamento para o cliente de honorários, e aí você fala assim, então, mas aí tem as custas. Ah, doutora, tudo bem, quantos são as custas para entrar com esse processo? Aí você calcula mais ou menos ali uma média aritmética. Quando você fala para o cliente, 2.000 e pouco de custas, ele, quê? Mas cadê o princípio de acesso à justiça? Eu tenho que pagar tanto para entrar com a minha causa, eu nem sei como que isso vai se desenrolar ali no curso da ação. Então, é uma coisa que desestimula. E você que é tributarista, eu vou te contar, uma das discussões que eu tive presenciais com o presidente do TJ foi essa. Desembargador, custo não é tributo. Exato. Não é um percentual sobre a receita. Exatamente. É retribuição de um serviço. Tem que está muito jurídica de taxa. Exatamente. Então não pode. Você não pode ganhar de acordo com o tamanho da causa. É acesso à justiça, né? A taxa judiciária é um absurdo. Você sabia? Estimulante entrar com o processo. Eu não sei se você leu o meu artigo, mas se você entrar com agravo no Distrito Federal, e eu sei porque eu entro, sim, você paga 40 e poucos reais. Se você entrar aqui é 1.100. Aliás, só para calcular as custas do recurso inominado já tem que ser PhD em matemática. Ninguém. Eu não sei fazer. Ninguém sabe. Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Inclusive eu comentei. Que coisa difícil, menina. Ana, é impossível. É impossível. Até a Light, eu comentei recentemente com a minha assistente que ela comentou lá, nossa, mas toda vez que eles recolhem a maior. Eu falei, mas é o medo de recolher a menor e ficar deserto. Sim. Porque, na verdade, ninguém entende esse cálculo do recurso. É que eles não deixam complementar, embora o CPC tenha regra específica para complementação. Pois é. Não faz o menor sentido. Às vezes eu fico entendendo qual é a disputa ali entre o FONAGE e o CPC. Porque tem umas coisas que não conversam. E a própria 9.099 também não conversa. Eu fico assim, gente, a gente tá completamente à deriva. Ficam umas informações truncadas e ainda vem o CODIGERD. E aí que a gente fica mais confuso ainda. Que a gente fala, gente, aí vem o código do tribunal que falam outras coisas, a tabela de custos. Enfim, desiste. E outro drama, que é mais fácil você encontrar no foro um unicórnio do que uma decisão deferindo gratuidade de justiça. Os juízes não dão, aí criam requisitos que não estão na lei. Exato. Aí pede uma lista de coisas que é impossível. Foi para comprovar a hipossuficiência, imagina. Na comunidade não tem conta de luz em nome próprio, porque não é regular a ocupação. Então, se pedir a conta de luz, pronto, não vai deferir a gratuidade. Olha, interessante. A pessoa não vai ter como ter. Recentemente eu fui distribuir uma ação de alimentos, pasme, eu tive que recolher custas, R$580. Nossa, uma ação de alimentos para pedir R$900 de pensão. Eu tive que recolher 580. Daqui a pouco vai ser mais barato não pedir a pensão e ficar com as custas. Não, e não deixou parcelar. Não deixou parcelar. Não deixou pagar o final. Simplesmente custa em 5 dias ou a extinção do feito. E eu fiquei assim, eu falei, mas como assim? Custa de uma ação de alimentos? O juiz pediu um montão de coisa para eu provar a hipossuficiência, e aí eu virei e falei assim, tá bom, excelência, eu até vou provar a hipossuficiência, mas o menor, um bebê de 6 meses, era para um bebê, Ana. Infelizmente, ele não tem como fazer a prova que não trabalha. Uai, pois é. Não, e pior que eu... De 6 meses não precisa fazer essa prova. E eu juntei jurisprudência em cima de jurisprudência, inclusive do STJ, comprovando que direito de alimentos, ele é do menor. O representante, ele não comunica o patrimônio dele com o direito do menor. Lógico. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, eu vou entrar com mandado de segurança. Mas eu falei, mas e o tempo disso aqui?
E a Aí minha criança cliente falou, precisando. pois é, minha cliente falou, não, Evelyn, faz o seguinte, eu vou dar um jeito aqui, nem que eu pegue emprestado, eu vou pagar essas custas. Olha a realidade. É exatamente É isso. a realidade. E, Evelyn, essas realidades é que a gente só tem uma forma de combater. É pela OAB, que é uma isso. entidade respeitada. Eu sozinha, você sozinha, nós vamos ser engolidas, ignoradas, massacradas. A gente tem que ter a ordem trabalhando nessas pautas e não tem outra opção. E a gente precisa ter uma ordem forte. Para isso, é importante que vocês jovens também participem da ordem. Muito obrigada pelo café, pelo carinho, pela gentileza de receber e mais ainda, por aceitar me ajudar na OAB. Não, pode contar comigo. Você vai para a OAB jovem, vai ficar do meu lado lá me ajudando a gente combater isso tudo, tá bom? Tá combinado, e a gente vai tomar bastante café. É isso aí. Tá combinado.